Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico de todas as quartas-feiras aqui no YouTube. Mesmo que você não esteja vendo na quarta-feira, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos ler o profeta Isaías, capítulo 1, texto da semana passada do nosso circuito bíblico. Eu gostaria de fazer algumas aplicações da experiência que o profeta Isaías relata aqui para o povo de Judá. Então, nós vamos ler juntos alguns versículos do capítulo 1 de Isaías, começando no versículo 11. Nós vamos ler o texto, aí eu oro, aí eu volto explicando, tá bom? Então vamos lá, ó. Isaías capítulo 1, verso 11, diz assim: Para que me oferecem tantos sacrifícios? Aqui é Deus falando através da boca de Isaías. Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Eu não tenho prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor Deus. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Pois é o Senhor quem fala. Texto duro, né? Mas tem uma solução aqui no final. Vamos orar? Senhor Deus, Tua palavra foi lida, Pai, e eu peço a Tua direção. Peço que o Senhor fale através de mim. Peço que o Senhor prepare as mentes e os corações dos meus irmãos para receber a Tua palavra. Que tudo que for dito, que tenha a ver com o Senhor, que surta efeito, que frutifique nos corações. Para que o Teu nome seja engrandecido e o nome de Jesus seja adorado. Eu oro em nome dele, Jesus, Pai. Amém. Irmãos, vamos lá. Ó, profeta Isaías, logo no capítulo 1, ele entrega essa mensagem de Deus para o povo de Judá. Então, basicamente, e está bem claro isso aqui, essa palavra não é para nós, igreja. É para o povo de Judá, antes de Jesus nascer. Mas, qual a importância uma das importâncias de termos o Antigo Testamento em mãos? Uma das importâncias, tá? Uma das muitas importâncias. É que nós podemos conhecer o nosso Deus, conhecer como Ele opera, conhecer do que Ele se agrada, do que Ele não se agrada. Então aqui a gente tem uma palavra muito difícil, dura, Deus falando a Judá por causa dos pecados deles, dos pecados de Judá. Deus faria esse monte de coisa aqui que eu li. Deus deixou de aceitar as ofertas deles. Nós vamos falar disso com um pouquinho mais detalhes. Mas eu queria que ficasse claro para você o seguinte. Nós vamos pegar um texto que o nosso Deus eterno, Deus que não muda, Deus não muda, tá? Nós vamos pegar um texto de Deus se relacionando com Judá e vamos propositalmente aplicá-lo à nossa realidade de hoje, como se fosse Deus se relacionando com a igreja. Porque Deus não muda. Ele não mudou os gostos dele. Ele não mudou o que ele aceita.
Ele não passou a aceitar coisas diferentes. Ele não passou a recusar coisas que antes ele aceitava. Deus não muda. Então, a gente aprende nessa experiência aqui, nessa curta experiência, o que estava machucando o coração de Deus e qual foi o resultado desse, entre aspas, machucar. E qual foi a solução que o próprio Deus deu. E aí nós vamos andar por esses 3 caminhos. Ou por esses 3 pontos. O problema, a solução e os resultados. Vamos voltar aqui para o verso 11. Deus falando, irmãos, olha isso. Para que vocês me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros, da gordura de novilhos gordos. Eu não tenho prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu para que pusessem os pés em meus átrios? Quem falou para vocês entrarem aqui no templo? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Verso 15. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que se multipliquem as suas orações, não as escutarei, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Meu Deus do céu. Deus está falando para o povo. Por que vocês estão me trazendo essas coisas? Mas, irmãos, Deus começou falando. Por que vocês me oferecem tantos sacrifícios? Ele faz uma pergunta. Mas, se você lembrar bem, foi o próprio Deus que pediu sacrifícios. Lá, desde a lei em Moisés. Foi Deus que estipulou como ele queria ser louvado. Ou como ele queria ser adorado. Essa seria a colocação correta. Foi ele que estipulou isso. Pedro, mas você acabou de falar na introdução que Deus não muda, mas agora você está falando que ele pediu uma coisa e a palavra dele diz que, por que vocês estão me trazendo isso? Ele mudou? Não, ele não mudou. É sobre isso que nós vamos falar. Para que vocês me oferecem tantos sacrifícios? Aí ele fala, para mim chega de holocaustos. Holocausto, sacrifício. Eu não quero mais o carneiro, eu não quero mais o bode, eu não quero mais o novilho, né, o bezerro. E tudo isso foi Deus que pediu. Mas ele fala assim para esse povo X. Eu não quero mais que vocês façam o que eu pedi para vocês fazerem. Por quê? Calma. Depois ele vai pular para as festas. Aliás, antes das festas ele fala do incenso. Quem pediu o incenso dentro do templo para que tenha um cheiro agradável? Deus. Mas aqui ele fala o quê? Não quero o incenso de vocês. Depois ele fala assim, as suas festas, quem deu as festas? Deus. Quem mandou guardar a lua nova? Começar a contar o tempo a partir da lua nova? Deus. Quem mandou guardar o sábado? Deus. E ele fala aqui, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Assembleia é a reunião das pessoas. Eu não consigo suportar o culto de vocês cheio de iniquidade. Aqui ele dá uma dica do porquê ele não consegue suportar o culto das pessoas. As suas festas de lua nova, as suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não suporto mais. Meu Deus do céu. Irmãos, o povo estava fazendo o que Deus pediu. Observando as festas, observando a lua nova, levando incenso, levando sacrifício e os holocaustos. Mas Deus não estava recebendo. Por que Deus não estava recebendo? Por causa das iniquidades deles. Por causa do pecado. Ou seja, vocês estão querendo me comprar cumprindo a lei. Vocês estão querendo me comprar fazendo o que eu falei para vocês fazerem com o coração agradecido, vocês estão fazendo por malandragem. Porque nós sabemos que o nosso Deus não precisa de nada. Deus não precisa, Deus não come carne, Deus não come churrasco, Deus não come carne de carneiro. Mas ele estipulou que nós precisávamos fazer, no passado eu estou falando, os sacrifícios em comemoração ao nascimento de filho, em comemoração à plantação que deu fruto, em
redimir, para redimir, redenção do nosso pecado. Então, assim, tem uma série de leis que o próprio Deus estipulou. Aí ele chega aqui no profeta Isaías e fala para o povo assim: para de cumprir isso aí, para de cumprir, porque vocês estão com o coração equivocado, vocês estão cheios de iniquidades. O que a gente aprende? A gente aprende que para Deus não importa o ritual. Para Deus não importa o que nós fazemos. Importa o porquê nós fazemos o que fazemos. Então importa o que para Deus? A motivação do coração. O Senhor Jesus, então eu saí do profeta Isaías e vou para Jesus. O Senhor Jesus falou isso para os fariseus, irmãos. Os fariseus faziam a coisa certa. Não era para visitar as viúvas? Eles visitavam. Só que eles visitavam as viúvas porque elas iam dar uma oferta em dinheiro para eles depois. Não era para orar? Eles oravam do lado de fora do templo, oravam mais do que todo mundo, com o cara de jejum lá, com o cara de triste, orando para mostrar para todo mundo que eles eram bons crentes, bons religiosos. Eles estavam fazendo de certa maneira o que Deus pediu, mas estavam fazendo com o coração errado, então Deus não estava recebendo. Jesus falou: não adianta vocês fazerem isso, está tudo errado. Volta para Isaías. Isaías fala para o povo de Judá. Deus fala através de Isaías. Esse versículo 15 aqui é muito duro. Quando vocês estenderem as mãos em oração, eu, Deus, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que se multipliquem as suas orações, não escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Então traz para a nossa realidade, irmãos. Aqui o sangue não tem a ver necessariamente com guerra. Aqui o sangue tem a ver com conduta pecaminosa. Então o povo de Judá, nessa ocasião, estava desviando. Eles eram bons religiosos. Eles cumpriam os rituais que Deus deu. Mas eles não adoravam a Deus. A adoração é algo que está no coração. Como você sabe, Pedro, que eles não adoravam? Porque Deus não estava recebendo. E a Bíblia nos garante que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus falou isso. Lá no passado, quando Deus tirou o povo do Egito, lá em Moisés, Deus falou assim para o faraó através de Moisés: deixe o meu povo ir para que me adorem. A conexão de Deus com o povo sempre foi sobre a adoração. O que o povo, nós, entregamos para Deus são ações de ou em adoração a Deus. Então, é possível, irmãos, que nós, como igreja, estejamos vivendo uma vida de crente há muitos anos sem nunca ter adorado a Deus. É possível. É possível. Por que é possível? Porque nossas mãos estão cheias de sangue. Porque nós temos pecados encobertos, pecados que não foram confessados, porque nós temos a prática cultural do ser crente, igual o judeu daquela época tinha a prática cultural de cumprir a lei, e até hoje também, mas com o coração em outro lugar. Com o coração não para agradar a Deus, mas com o coração para resolver o problema próprio. Então, faça uma pergunta para você mesmo, internamente. Quando você canta, quando você ora, quando você oferta, quando você vem à igreja, você faz isso para adorar a Deus ou para ter algum benefício próprio, como um perdão de pecado, como uma bênção alcançada, como uma oração respondida? Então, o seu ato de oferta, o seu cordeirinho que você leva para sacrificar, que pode ser a música que você canta, o seu incenso que você leva para queimar no templo, que pode ser a oração que você faz, a sua ida ao templo, que pode ser a sua vinda à igreja. Essas coisas que você faz para adorá-lo, para ser impactado pela beleza da santidade dele, ou para se safar de alguma coisa, ou para alcançar alguma coisa. Esse é o ponto. Aí o Senhor Deus não recebe. Não recebe mesmo. Ele falou para o povo assim, ó, pode parar de orar que eu não estou te ouvindo. Depois ele fala assim, no mesmo verso 15, tá bom?
Mesmo que multipliquem as orações, eu não escutarei. Você pode fazer aí relógio de oração 24 horas vezes 7. Você pode fazer campanha. Você pode colocar a sua família inteira para orar por uma causa específica. E Deus está falando assim, ó, não estou te ouvindo. Porque o seu coração não está em me agradar. O seu coração não está em me servir. O seu coração está em conquistar o que você deseja. Logo, eu, Deus, sou o seu servo nessa sua oração. Você quer que eu te obedeça. Quantas vezes, irmãos, a gente não trata Deus como nosso servo? Porque a gente deseja que Ele cumpra o que a gente quer. Quantas vezes? Ele não recebe. Nossas mãos estão sujas de sangue. E quando você leva a sua oferta a Deus com as mãos sujas de sangue, se não for o sangue de Jesus, Ele não recebe. Mesmo que você cumpra o ritual cristão da época. Qual que é o ritual cristão da época? É cantar a música tal? É cultuar de tal jeito? Você pode cumprir isso, mas você não necessariamente está sendo recebido por Deus. E se você não foi recebido por Deus, você não vai ter sido transformado, porque a gente só é transformado quando a gente é recebido por Deus. Então, moral da história. Deus não quer um grupo de pessoas que o sirvam de maneira hipócrita, com uma obediência seletiva. Eu obedeço umas coisas e outras não. Eu obedeço o que me convém. Eu obedeço o que é fácil obedecer, porque o que não é fácil obedecer, Deus me entende. Afinal de contas, foi Ele que me criou assim. Então Ele entende, né, que nessa área aqui eu tenho dificuldade. Não, irmão, não dá. Ou a gente trata Deus como Deus, soberano, todo-poderoso e nós servos, ou a gente trata Deus como um igual. Eu faço para você o que eu quero fazer, o que eu não quiser fazer, eu não faço. E o Senhor trate de me dar o que eu estou te pedindo pela aquela parte que eu fiz por você. Aí Deus está falando assim, não estou recebendo a sua oração, pode multiplicar, pode falar 20 vezes o Pai Nosso, orar 20 vezes o Pai Nosso, não estou recebendo. Tá bom, como Deus é gracioso, Ele aponta o problema e aponta a solução. Deus sempre fez isso. Então a graça não nasce no Novo Testamento com Jesus, né? A graça nasce no coração de Deus, porque Deus é gracioso. Lá no Éden, quando Adão e Eva saem, são expulsos do Éden, o próprio Deus os veste, cobre a nudez deles. Então a graça sempre existiu. Vamos vir aqui para verso 16 e 17. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva. Vamos lá, hein? Vamos resolver o nosso problema agora. Meu Deus, estou com as mãos sujas. Sou um crente religioso. Sou um ritualista. Frequento a igreja, canto, tal, faço as coisas, mas estou vendo que minhas mãos estão sujas e eu não consigo lidar com isso. E eu acabei de descobrir que Deus não está ouvindo as minhas músicas, as minhas orações, não está recebendo a minha oferta. O que eu faço? Busque a justiça de Deus. O que é justiça de Deus para nós? Jesus Cristo. Nós já estamos depois de Isaías, depois de Jesus. Por isso que eu estou aplicando o texto a nós hoje. Jesus é a nossa justiça. Jesus nos justificou. Jesus é o pagamento da nossa dívida. Então, como que você passa de um simples praticante de ritual, crente, para um verdadeiro adorador? Quando você se move em justiça. Vamos ler de novo. Lavem-se, limpem-se. Como que você se lava e como que você se limpa? Jesus falou para Pedro assim, vós já estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Então a nossa justificação é Jesus, certo? Certo. Como que nós que vivemos depois de Jesus nos limpamos? Primeiro precisamos entregar nossa vida a Ele para estarmos justos. Uma vez que você entregou a vida a Jesus,
Você foi feito filho. Agora você entrou no processo de santificação. Você é filho de Deus. Jesus vai lavar seus pés. Aí no lava-pés, ele fala para os discípulos assim: a minha palavra ao longo da vida lavou vocês. Vocês estão limpos. Então como que nós crentes hoje podemos nos lavar e nos limpar? Ter contato com as palavras de Jesus. Porque são as palavras de Jesus que nos dão vida. São as palavras de Jesus que nos purificam. Então, primeira coisa, tá bom? Primeira coisa. Antes da prática do ritual, você precisa se lavar. Antes de você entregar o seu culto a Deus, a sua oferta, o seu louvor, a sua oração, você precisa se lavar. Você precisa estar em contato com a palavra de Deus sistematicamente, para que ela venha mudando a sua vida, para que ela venha transformando o seu ser, para que ela venha te purificando. Lavem-se, limpem-se. É responsabilidade sua fazer isso, é responsabilidade nossa. Agora ele vai falar uma outra coisa. Primeiro é lavem-se, limpem-se. Removam suas más obras para longe da minha vista. Tem que parar de pecar, né? Não tem outro jeito. Se você vive uma vida onde o pecado é comum e o culto a Deus é comum, nenhuma das duas coisas você está aproveitando. Deus não está recebendo o seu culto e você não está pecando direito. Porque você vem aqui, aí ouve a palavra, ouve esse monte de coisa, e na hora lá de pecar você fica meio em cima do muro, né? Espero que ninguém veja isso que eu estou fazendo. Então, você precisa se lavar, se limpar primeiro, depois você precisa tomar vergonha na cara e parar de pecar. Presta atenção. Não tem como tomar vergonha na cara e parar de pecar antes de se lavar, porque o que te transforma é a Bíblia. Por isso que muita gente luta contra um pecado e não consegue parar. Porque não põe Bíblia para dentro, não põe oração, não põe comunhão. Então primeiro você se lava, você se limpa diariamente e aquilo vai mudando o seu jeito de ser, vai moldando os seus desejos, vai te transformando até você remover diante de Deus as más obras. Você limpou a sua vida diante de Deus. Próxima coisa, tem mais. Parem de fazer o mal e aprendam a fazer o bem. Nós precisamos aprender a fazer o bem. O cristianismo é sobre o próximo, é sobre o outro. Busquem a justiça, acabem com a opressão. Claro que aqui, irmãos, nesse contexto aqui de Isaías, ele está falando da justiça humana. O que é a justiça humana? Cuidar da viúva, cuidar do órfão. Eu trouxe para o nosso contexto de depois de Jesus. Eu busquei a justiça, falei para vocês que nós devemos buscar a justiça espiritual em Jesus, para estarmos purificados. Depois, com a Bíblia. Depois, nos afastarmos do pecado. Depois, começarmos a fazer as coisas boas. Que é servir o próximo, alcançar o necessitado, visitar a viúva, alimentar o órfão e assim sucessivamente. Dividir, entregar, dar. Vocês entendem? Então, assim, eu não estou torcendo o texto, estou aplicando o texto à nossa realidade, porque nós já estamos depois de Jesus. A gente não precisa mais de cordeiro, de festa de lua nova, de incenso, a gente não precisa mais. Então, agora que nós estamos justos em Jesus, a nossa prática cultual, ritualística, ela pode ou não ser recebida por Deus, dependendo de como estão as nossas mãos, estão sujas ou estão limpas. Se estão sujas, como que nós nos limpamos? Bíblia. Depois que elas estão limpas, você vai conseguir afastar o pecado de você, ou pelo menos parar de diminuir o ritmo do pecado na sua vida. Uma vez que você fez isso agora, você começa a ser uma pessoa mais viva. Você começa a ser uma pessoa mais... com mais vida em você. Agora você vai na direção do próximo. Agora você vai cuidar das viúvas. Agora você vai cuidar dos órfãos. Agora você vai cuidar do próximo. Agora você vai cuidar da sua família. Agora você vai cuidar dos seus. É uma transformação progressiva. Essa é a solução para aquela primeira parte, que foi o problema. Qual era o problema? Deus não receber nossas orações. Então essa é a solução. Você está limpo, longe do pecado, fazendo as coisas boas, buscando a justiça.
Tudo isso porque você já buscou a justiça em Jesus Cristo. Senão, se não tiver esse começo, nada desse processo é possível. Agora, depois disso, problema, solução. Qual é o resultado se você agir diante da solução? Qual é o resultado? Continua o texto, está tudo no mesmo texto. Verso 18. Venham, vamos refletir juntos, diz Deus. Olha que lindo isso. Deus te chama para conversar. Antes ele não estava ouvindo a sua oração. Agora que você, em Jesus, se limpou, na Bíblia se limpou, consegue ficar longe do pecado, está fazendo as coisas boas, agora Deus te chama para conversar. Aí ele fala, vamos refletir, vamos pensar junto. Olha que lindo isso. 18. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, Deus não falou que a gente não tinha pecado. Ele falou, embora o seu pecado seja vermelho como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Eu, Deus, vou limpá-los. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão, fazendo referência à branquitude da lã. 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor fruto da terra. O que Deus tem para nós? O melhor fruto da terra. O melhor fruto da terra seria uma expressão para o que de melhor existe. Naquela época, né? Uma época mais agrícola. Quem manda a chuva é Deus, quem manda o sol é Deus, quem faz a semente virar uma árvore frutífera é Deus. Então ele fala, eu vou dar o melhor da terra para vocês. Hoje em dia o melhor da terra pode ser outras coisas. Mas como Deus vai dar o melhor da terra? Quando você tiver esse coração, vou fazer o caminho de lá para cá agora. Deus vai te dar o melhor da terra quando você tiver um coração que está cuidando da viúva e do órfão. E você tem esse coração que está cuidando da viúva e do órfão porque você está longe do pecado. Você está longe do pecado porque você está em contato com a Bíblia e ela te limpou. E você está em contato com a Bíblia para que ela te limpe porque antes disso você entregou sua vida para Jesus e buscou a justiça nele. Aí todo aquele problema que era Deus falar, eu não quero seu culto, eu não quero sua música, eu não quero sua oração, isso está fedido para mim, eu estou com os ouvidos fechados, eu não me agrado das ofertas que vocês estão me entregando, o cheiro dessa carne subindo aqui não está agradável, eu não quero isso. Mas, Senhor Deus, não foi o Senhor que pediu para a gente se reunir em igreja, não foi o Senhor que pediu para a gente cantar música, ler os salmos, orar pelas pessoas, pregar uma porção da palavra, não foi o Senhor que falou para a gente fazer isso na Bíblia? Foi, mas não com esse coração. Não com esse coração que não me busca, mas busca só os seus interesses. É como se Deus falasse assim, vocês se reúnem em igreja porque vocês não têm outra coisa mais legal para fazer no domingo. Porque também quando tem outra coisa mais legal, não se reúnem em igreja. Vocês não se reúnem em igreja para me adorar, vocês se reúnem em igreja para usufruir da comodidade humana que é estar em comunhão com outras pessoas. Vocês se reúnem em igreja porque não tem amigo em outro lugar, só tem amigo aqui. Vocês não estão se reunindo em igreja por causa de mim. É como se ele falasse isso. Vocês estão cantando músicas que têm a ver com vocês e não comigo. Vocês estão cantando músicas que refletem o coração de vocês, conjugando os verbos todo na primeira pessoa, que é para mim, porque eu, Deus, sou fiel a você, porque eu, Deus, vou te fazer vencedor e eu vou te dar o que você quer, sendo que eu me revelo onde tem dois, três ou mais. Então é como se Deus falasse isso para a gente. Não é que ele está falando, mas é como se ele falasse. Tá, Deus, então, além de eu fazer o que o Senhor pediu para que eu faça, eu ainda tenho que fazer com o coração correto? Exatamente. É isso. Porque no fundo, irmãos, presta atenção. No fundo, não é que Deus quer que você faça o que ele pediu para você fazer. Deus quer que você queira fazer o que ele pediu para você fazer. São duas coisas diferentes, eu vou explicar. Não é que vir à igreja, louvar a Deus e orar
é um mandamento e além de eu fazer isso, eu tenho que estar com o coração aprovado. É de trás para frente. Uma pessoa que ama a Deus vai amar se reunir com pessoas que amam a Deus. E esse bando de pessoas que amam a Deus juntos vão cantar a Deus. E aí, de repente, no meio desse bando de pessoas que amam a Deus, uma pessoa está um pouco triste, está doente, nós vamos orar por ela, vamos ler um salmo para animá-la. Então, o culto a Deus é uma consequência de pessoas com coração adorador. E não o começo para formar adoradores. Então, o culto é um fim e não um começo. Então, quando você sai de casa para ir à igreja, Deus falou para os caras aqui de Judá e em Isaías. Deus falou assim, quem falou para vocês pisarem no átrio? Quem falou para vocês entrarem na igreja? Eu não quero que vocês entrem na igreja com esse coração. Está falando do templo lá, e eu estou aplicando para nós aqui. Quando você estiver se arrumando para ir à igreja o próximo domingo, depois que você ouvir essa mensagem, fale para Deus assim, Senhor Deus, estou indo louvá-lo junto com os meus irmãos. O Senhor é tão bom, tão gracioso, me deu uma semana maravilhosa, mesmo que ela tenha tido problemas. Eu estou vivo, eu dormi bem, eu acordei bem. Tudo é por causa do Senhor. Estou vivo por causa do Senhor. Logo, me reunirei com os meus irmãos para cantarmos músicas exaltando a beleza da tua santidade. Então, se nesse dia, com esse coração, você não conseguisse chegar à igreja por causa do trânsito, o seu carro seria um culto a Deus. Você, sua esposa, seus filhos ou quem estivesse com você. Porque o coração é um coração de adorador. Não a atitude. A atitude pode ser uma atitude de louvor a Deus, pode ser uma atitude de louvor a Deus se for feita por pessoas que têm um coração adorador a Deus. Se não há atitude, é só uma atitude humana e Deus não recebe. Então que nós possamos ser esses adoradores que o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana que o Pai procura. O Senhor Deus, até hoje, 2023, olha para a terra e procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adorar a Deus é você fazer o que Deus pediu com um coração transformado e purificado por Jesus e sua palavra. Que nós possamos ser esse time e que nós possamos ser encontrados pelo nosso Deus como verdadeiros adoradores. E que a nossa adoração suba a Deus como um incenso agradável às narinas dele, como o texto diz, e que ele sorria quando o perfume do nosso louvor alcançar o trono da glória dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.